queria convidar você a você ler 2 textos bíblicos. Nós não iríamos concluir essa série de mensagens falando de Jesus como o bom pastor, sem lembrar a palavra profética que Jesus nos trouxe lá no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 31. Ele nos chama a atenção para esse texto, para falar do rebanho. Se nós estamos falando de Jesus como o bom pastor, nós precisamos lembrar dessa profecia, dessa palavra profética que ele nos traz. E depois, você com a Bíblia aberta, ou o seu aplicativo do celular, você vai visitar o texto profético de Ezequiel, capítulo 34, onde também o Senhor fala do seu rebanho. Ali na perspectiva profética da vinda do sumo pastor. Ezequiel profetiza o pastor que ia cuidar das ovelhas. E Mateus já vê esse pastor agora sendo evidenciado. E o próprio pastor, Jesus, ele vai nos alertar para a realidade do seu rebanho. E eu queria ler esses 2 textos com os irmãos. Ler Mateus 25, 31 a 33. Depois nós vamos ler Ezequiel 34, do versículo 15 ao versículo 17. E depois nós vamos pular do versículo 20 ao versículo 24 de Ezequiel 34. Esse texto de Ezequiel 34 todo, ele vai falar sobre rebanho e pastor. Vai falar de pastor em 2 perspectivas. A primeira, o sumo pastor, e depois vai falar também sobre os subpastores, que no contexto de Ezequiel estava sendo representado por reis, sacerdotes e príncipes, que deveriam exercer a função de pastorear Israel. Mas eles não cumpriram. E vem então a palavra profética de Ezequiel, dizendo que haveria de vir o tempo em que o Pai enviaria o pastor que ia cuidar das ovelhas. E esse pastor veio. E é o que cuida de nós, é o que nos pastoreia. Mateus capítulo 25 diz assim: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, ou em outras versões, bodes, à esquerda. Essa é a palavra profética do que vai acontecer no final dos tempos. O Senhor vai separar as suas ovelhas. Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo 15, vai dizer: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Lá o versículo 16 do capítulo 34. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei, apacentá-la-eis com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Agora vamos lá para o versículo 20, do mesmo capítulo, do capítulo 34 de Ezequiel. E diz assim: por isso
o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porquanto, com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, para as apacentar, o meu servo Davi. Ele as apacentará, e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse: minhas ovelhas no meu pasto, sois homens, e eu sou vosso Deus, diz o Senhor Deus. Senhor, nós precisamos, nessa manhã, ter clareza na Tua palavra. Precisamos inculcar a Tua palavra. Precisamos compreender, Senhor, com toda a dimensão, o que a Tua palavra quer nos dizer. E sabemos, Senhor, como compreendemos que todas as coisas que envolvem o cultuar, o celebrar, o nos reunirmos para adorar, que tem uma conotação espiritual. Sabemos que o mundo espiritual se volta para impedir, para nos distrair, para nos dar sonolência, para nos trazer, Senhor Deus, uma desconexão total à Tua palavra. Mas nesta manhã, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós repreendemos tudo isso e declaramos que essa palavra vai entrar como flecha, vai entrar como semente, vai chegar aos nossos corações com uma terra propícia, para que ela possa causar o fruto necessário que precisa ser causado em nossas vidas. Queremos repreender tudo aquilo que foge dessa conexão com o Senhor. Nós somos seres espirituais, nós somos também seres emocionais, temos um intelecto, temos um pensamento, temos um sentimento, e não queremos que nada disso da nossa alma venha nos distrair, mas que a gente possa absorver essa palavra, inculcar, Senhor, interiorizar, colocar essa palavra dentro de nós, e ela, por si só, por ser a Tua palavra, por ser decreto do Senhor, por ser vida que vem do Senhor, ela vai produzir o efeito necessário, porque essa palavra ela não tem causa senão aquilo que o Senhor já determinou. Essa palavra ela não volta vazia, essa palavra não fica lá esquecida, essa palavra não fica lá sem efeito, e nós queremos que no poder do Teu Espírito, a palavra do Senhor gere vida em nós. Em nome do Senhor Jesus. E é isso que declaramos nesta manhã. Amém, irmãos? Nós precisamos orar assim, porque estamos muito distraídos, desatentos. E a gente precisa, inclusive, atentar para a realidade, inclusive das nossas crianças. Porque nós temos o péssimo hábito de achar que as nossas crianças não estão ouvindo a palavra, que não estão atentos à palavra. E isso não é verdade. A gente precisa investir em nossas crianças, investir em todas as pessoas, inculcando a palavra, se familiarizando com a palavra. Irmãos, é assim que um judeu faz, é assim que um muçulmano faz, e nós não podemos fazer menos do que eles, de gastar tempo e falar a palavra. Ah, mas nossos filhos não entendem. E é o Espírito de Deus, que é o mestre por excelência, que vai falar os corações de nossas crianças. Nós precisamos fazer essa geração, uma geração que dê continuidade à obra do Senhor. E do jeito que nós estamos caminhando, essa geração está sendo comprometida com o secularismo. Da criança ao adolescente. E a gente precisa
colocar as nossas crianças diante do Senhor. Então, se você tem o péssimo hábito de não ler a Bíblia regularmente, você está sendo mau exemplo para os seus filhos. E você vai ser responsável por isso. Leia a Bíblia. A criança, ela precisa se familiarizar com as Escrituras. Pega a palavra, compra uma Bíblia para a criança, mostra que é importante que ela leia, que ela tenha contato, mostra, mesmo que ela não saiba ler. A gente precisa estar ali, estimulando, se familiarizando. Porque as ideologias estão aí marcando a geração. Diante de Deus, todo o rebanho é evidenciado. Diante de Deus, tudo é visto. Diante do Senhor, Ele não é afetado de maneira nenhuma com a sua participação em uma instituição eclesiástica. Diante do Senhor, pouco interessa se você é membro de uma igreja genuinamente ou não evangélica. O que o Senhor foca, o que o Senhor avalia, o que o Senhor julga é se você é ovelha dele. E tanto Jesus quanto a palavra profética de Ezequiel vai nos chamar a atenção para a realidade de que o rebanho não contém apenas ovelhas. E eu queria iniciar aqui o primeiro tópico dizendo que o problema da igreja não é apenas os lobos, mas o problema da igreja são os bodes. Porque os lobos, eles querem se infiltrar. Os lobos, eles estão de fora. Os lobos já têm característica de devorador. Os lobos já têm toda a articulação e natureza que nos descreve a intenção dele. Mas os bodes não. Os bodes estão dentro. Os bodes estão no meio do rebanho. Os bodes estão ali parecendo ovelha. São inimigos infiltrados. Os lobos já são inimigos naturais. O Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, vai relacionar os lobos aos falsos mestres, aos falsos pastores, aos falsos profetas. Todos esses que estão aí pregando, anunciando aquilo que não é a Escritura, que não é a palavra, esses são lobos, que têm o objetivo de distrair, têm o objetivo de destruir, têm o objetivo de dividir, têm o objetivo de distorcer a palavra, e cada dia mais nós estamos vendo de forma muito clara esses lobos. Então a gente sabe quem são os lobos. Mas os bodes não. Os lobos, eles querem infiltrar, mas os bodes já estão infiltrados. Mas existe um problema em relação a isso. O problema é que quando Jesus, ele assume o papel de ser o sumo pastor, encarnando toda a profecia do Antigo Testamento nele, e ele passa a designar pessoas que desenvolvam o subpastorado, ele recomenda que esses pastores humanos, eles possam afastar os bodes, mas eles não podem matá-los. Não é competência deles, mas será a competência de Jesus separar a ovelha de bode. E por uma questão simples, porque ele tirou essa autoridade dos subpastores,
Porque esses subpastores humanos que estão cuidando do grande rebanho do Senhor não têm autoridade de matar os bodes como tem autoridade de matar os lobos? Porque Jesus é o único perfeito pastor. Porque Jesus é o único que tem a autoridade para distinguir um do outro. Porque Jesus é o único que conhece perfeitamente quem são as suas ovelhas e quem não são. E por mais que o pastor humano, o subpastor, possa ter conhecimento do temperamento, do jeito de ser, ele não conhece o interior. Mas Jesus conhece. Ele sabe quem são as suas ovelhas. Ele sabe quem são os seus bodes. Aqueles que estão no meio do rebanho. E por que nós falarmos sobre isso? Primeiro que não é com a intenção de julgar ninguém que é bode ou quem é ovelha. Como eu falei, como subpastor não tenho autoridade de distinguir quem é e quem não é. Inclusive muitos subpastores também são bodes. Mas a intenção dessa mensagem é você se autoexaminar e saber quem você é. E o que Jesus vai nos ensinar, o que a palavra vai nos trazer, principalmente em Ezequiel, são características que distinguem um do outro. Além das características genéticas, além das características físicas, existem as características comportamentais, interiores e espirituais de quem é ovelha e de quem é bode. E graças a Deus, que só Jesus pode distinguir. A palavra que Ezequiel usa é a palavra julgar. É conectado com Mateus capítulo 25, dizendo que naquele grande dia, no julgamento, onde todos se comparecerão, e Paulo vai falar a segunda carta aos Coríntios, dizendo que ninguém vai de forma nenhuma deixar de se comparecer diante do Senhor. Naquele grande dia, o sumo pastor, aquele que conhece a alma, aquele que conhece o interior, vai distinguir quem é um do outro. Não adianta viver como se fosse ovelha sendo bode. Não adianta achar que está enganando. Não adianta achar que tem todos os atributos de ser uma ovelha. Só Jesus conhece. O nosso desafio nessa manhã ao ouvir essa palavra é saber quem somos. Quem você é? E mesmo que você se autoexamine e se ache parecido com bode, você ainda tem a chance de ser transformado. Por mais que geneticamente cada espécie é uma espécie, mas no reino espiritual, nós podemos ser transformados pelo sangue de Jesus. E o interessante é que, olhando para o segundo ponto, a natureza e o caráter, elas descrevem quem somos. Olha o versículo 17. Olha o versículo 20 de Ezequiel 34. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. E o versículo 20 vai dizer, por isso o Senhor Deus assim mesmo lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. Só o Senhor Jesus conhece caráter e natureza. Só Ele pode examinar e distinguir. E o mais interessante é que aqui Ele é enfático em dizer, eu mesmo vou fazer isso. Por várias razões. A primeira razão é a razão de que só Ele tem a autoridade de distinguir as suas ovelhas, das quais Ele deu a sua vida. Então Ele pode chegar diante do juízo
dizer: você, eu paguei o preço, é minha ovelha. Segunda razão tem a ver com a sua capacidade de conhecer as suas ovelhas. Essa é a marca peculiar de Jesus. Conhecer as suas ovelhas. A primeira marca de Jesus como sumo pastor é aquele que dá a vida. E a segunda marca é aquele que conhece as suas ovelhas. E a gente não tem dimensão dessa capacidade de onisciência do nosso Cristo, de nos conhecer, por mais que tenhamos e que por mais que estejamos camuflados como ovelhas, Ele sabe quem somos. Eu fiz um quadro rápido para trazer algumas características de um e de outro. Existem muitas, e eu venho falando várias mensagens, falando sobre o jeito de ser de ovelha, mas nunca nos atentamos para os bodes. Pelo menos 3 eu relaciono. Primeiro, que as ovelhas, quando são repreendidas, elas vão para o cantinho para chorar. Fica ali chorando. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma ovelha. Nós somos seres urbanos, né? Não temos familiaridade com essas questões, mas ela vai para o cantinho e fica chorando. E o pior é que as outras são atraídas pelo choro. Aí começa a se reunir aquele rebanhozinho ali e começa a chorar o choro daquela ovelha que foi repreendida pelo pastor. Ou seja, é a suma da mutualidade entre uma ovelha e outra. Mas o bode não, quando ele é disciplinado, ele reage. Ele se inflama. Não sei se você já teve a oportunidade, eu já tive a oportunidade de ver alguém sendo recebido uma correria de um bode, o bode partiu para cima. Porque o cidadão apontou para ele no interior, uma dessas viagens missionárias que eu fiz, ele apontou, o bode partiu para cima. E ele simplesmente estava tentando guiar o bode para que o carro não atropelasse. Bode não aceita disciplina. Bode é rebelde. E além de ser rebelde, ele ainda agride. Agride as ovelhas, agride o outro bode. E agride até o próprio pastor. A natureza da ovelha é mansa. Isso não significa que é besta. É mansa. Calma. Humilde. Aceita a direção do pastor. Mas o bode por si só ele já é revoltado. Ele é inquieto. Ele é agitado. Ele se acha. O bode ele se acha. Porque ele tem uma postura um pouco maior. Porque ele tem elementos de segurança que a ovelha não tem. Porque a ovelha não tem nada que possa protegê-la. Mas o bode tem. O bode tem chifre. E ele se acha. É incompatível a altivez para uma ovelha. É incompatível uma igreja que tenha uma composição de ovelhas orgulhosas. Embora que hoje é uma das marcas que eu tenho mais visto na igreja. As pessoas se sentirem que são alguma coisa. Ou serem valorizadas. Ou se sentirem importantes. Nós estamos competindo com o mundo. Onde somos valorizados pelo que a gente tem. Há comunidades cristãs que eu imaginaria onde Jesus estaria naquele ambiente. Porque é um ambiente de competência e de concorrência de quem é mais importante. Tenho visto isso. É por isso que se aumenta tanto os títulos dentro da igreja. Tanta importância para os títulos. Ninguém quer ser servo. Embora que a palavra que se adequa perfeitamente ao discípulo é a palavra servo. Mas hoje todo mundo quer ter autoridade. Não sei onde vai parar isso. As ovelhas,
Essa é uma das particularidades. As ovelhas elas não conseguem viver longe do rebanho. Se ela é disciplinada, ela vai para o cantinho chorar e as outras ovelhas vêm consolar, porque há um sentimento de comunhão e unidade que contrapõe a visão do bode. O bode é individualista. O bode ele não consegue viver em rebanho. E se ele está em rebanho, ele está afastado um dos outros. Ele não consegue se relacionar. Interessante que a característica da ovelha viver em rebanho é justamente pela sua debilidade, a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Então ela entende que ela, por ser tão vulnerável, é melhor que ela esteja junto com outras ovelhas, porque juntas estão mais fortes, mais atentas. Se elas têm dificuldade de visão, muitas juntas pelo menos melhoram um pouco mais a visão. Uma das coisas mais importantes dentro de toda a debilidade das ovelhas, que tem de potencialidade, é a sua capacidade de identificar e de ouvir o pastor. Ela tem isso como virtude. Ela consegue ouvir, pode ter inúmeros pastores, ela pode estar no meio de vários rebanhos, ela consegue identificar perfeitamente a voz do seu pastor, porque elas têm mutuamente conhecimento. Bode não consegue viver em rebanho. Não sei se é o chifre que atrapalha. Não sei se é esse comportamento achando que é importante, que é mais significativo, que tem mais valor, que é mais inteligente, que é mais capaz, que tem força, que tem até capacidade mais física. Ele se sente de tal forma que ele não consegue viver com o outro. E quando vive com o outro, ficam batendo cabeça um com o outro. Para medir a capacidade, para medir a força, para saber quem é o bode mais forte. Isso está falando para a gente? Quem você é? Quem você é? Quem eu sou? Irmãos, a natureza e o caráter dos bodes lhe denunciam. Enquanto que a igreja, ela está no meio da igreja, na terra, com ovelhas, todas com suas debilidades, mas querem viver em rebanho porque são mais fortes. Os bodes, eles dispersam, eles dividem, eles empurram. Lógico que no contexto profético de Ezequiel, ele estava se referindo especificamente aos reis, os sacerdotes, aos anciãos de Israel, que deveriam ser pastores, mas estavam agindo como pastores infiéis, como verdadeiros bodes. Daniel vai fazer uma correlação também, falando sobre esse comportamento dos bodes, relacionando a Alexandre o Grande. Esse é o contexto histórico. Mas quando a gente para e percebe a natureza, o caráter do bode, a gente percebe que, de fato, está no meio do rebanho. Isso sem nenhum julgamento. Os bodes são, por natureza, briguentos, egocêntricos, são mal cheirosos, se consideram como o símbolo da força diante das ovelhas. Eles, inclusive, se relacionam com o rebanho das ovelhas para mostrar aparência. E que, de fato, você não se atentar, principalmente um bode e uma ovelha jovem, nova, você vai achar que praticamente é muito parecido. Mas no decorrer que vai crescendo, o bode vai ficando com barba. O chifre vai aumentando. E vai distinguindo completamente da ovelha, que vai aperfeiçoando a lã, ela vai ficando mais bonita, mais pura, e começa a distinguir de forma muito clara um do outro. Eu não tenho essa capacidade de distinguir nada.
Eu creio que você também não tem. Mas essa manhã o Senhor está nos trazendo a memória de que todos nós vamos nos comparecer diante dEle. E Ele sabe quem você é. Os bodes, eles não possuem obediência porque eles são poderosos. Se acha. São insubstituíveis. Eles não gostam de receber repreensão. Os bodes, eles se acham conhecedores do caminho. E eles gostam de andar nos topos das montanhas, para ser visto e vulneráveis diante dos lobos, ostentando ali o seu poder. Mas eles não sabem que eles são presas fáceis. Sobem e mostram a sua força, a sua capacidade, porque eles não conseguem ser submissos. Eles não conseguem ser espontâneos. Os bodes, eles também não possuem fidelidade. Não possuem. Se um bode alterar o outro, ele dá a chifrada. Ele está sempre em alerta. E o próprio texto vai dizer isso. No versículo 21 do capítulo 34, diz que eles dão empurrões e dão chifradas. Eles não conseguem viver em rebanho. Eles não são fiéis como as ovelhas que estão ali juntos. Eles são tão fiéis às ovelhas, tão fiéis que se uma cair, cai as outras junto. Os bodes não. O bode, se está vendo um cair, o outro está próximo, ele dá chifrada para que o outro caia também. Eu estou falando de natureza do animal. Que sabiamente a palavra faz uma correlação com a igreja. Com o comportamento de pessoas que se assemelham a bodes. Eu sei que não é uma palavra muito doce, viu, irmãos? Mas é Jesus que diz que Ele mesmo, o Senhor, julgará. Então não adianta se vestir como ovelha sendo bode. Porque nenhum de nós vamos distinguir. Mas Jesus vai. Bode, ele não tem amor por ovelhas. Se ele puder, ele empurra as ovelhas. Ele chifra as ovelhas. Se ele puder, ele maltrata as ovelhas. Se ele puder, ele dispersa, que é uma das principais características do bode no meio das ovelhas, no meio do rebanho, é tentar trazer um caos para dispersar as ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas vão sair desnorteadas. E saindo desnorteadas, elas saem do rebanho, elas saem sobre a vista do pastor e elas estão vulneráveis aos chacais, aos lobos. O objetivo do bode é dispersar as ovelhas. E bode não tem senso de coletividade. Mesmo estando em rebanho, eles ficam isolados. Não está juntinho, não. As ovelhas ficam tão juntinhas ali, fica tudo mutuada uma com a outra ali, mutuadazinha ali, porque tem um sentimento de comunhão, de coletividade. E o mais interessante é que elas estão assim porque elas conhecem que individualidade delas traz a sua vulnerabilidade. Então, vamos andar junto. Se eu sozinho, como ovelha, tenho essas debilidades todas, eu não consigo nem beber uma água, porque se eu cair para beber água, eu vou molhar a lã e eu vou morrer afogado. Eu não tenho capacidade de comer, porque se eu cair, virar, eu não consigo voltar. A ovelha não consegue se desvirar. Morro. Se você não sabe, a ovelha tem um estômago grande. E se ela estiver comendo e cair, ela é sufocada pelo próprio estômago. Então ela precisa estar junta. Elas inclusive comem juntinha, porque ali uma está ajudando a outra. E se você observou, elas têm umas patinhas pequenininhas que não dá certa estabilidade para ela ficar em pé. Então ela precisa estar com uma com a outra para estar junta. Porque não cai. Será que Jesus estava falando alguma coisa para a gente? Irmãos,
Não tem um decreto nas escrituras que está jogado a acaso. Isso aqui não é linguagem figurativa, isso aqui não é linguagem literária, isso aqui é escritura, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é simbologia para trazer a atenção para a gente aquilo que é real. E Ele mesmo, o Senhor vai distinguir entre um e outro. A gente precisa sair daqui com essa consciência. Quem eu sou? E Jesus vai me julgar. Ele vai me distinguir. Uma outra coisa interessante em relação aos bodes, olha quantas características eu já trouxe. Uma outra questão em relação aos bodes é que os bodes não conseguem perceber as limitações e as debilidades das ovelhas. Por quê? Porque o bode é individualista. Ele não consegue perceber que a ovelha não ouve direito, que a ovelha não enxerga direito, que a ovelha tem dificuldade de locomoção porque as patinhas são pequenas, as pernas são curtas e é muito robusta de lã. Então a lã pesa, por isso tem que estar poldando, cortando, tosqueando. Porque quanto mais lã ela fica mais pesada, menos estabilidade, mais propícia para cair. Por isso tem que cortar. Eu já vi uma ovelha tosqueada, meu Deus, dá até pena. Fica pelada. Mas aquilo ali é cuidado do pastor com ela. Porque o que é virtude pode se tornar um defeito. A lã, o que é de mais importante, uma das coisas mais importantes da ovelha, pode tornar uma vulnerabilidade maior. Então tem que tosquear. E uma coisa interessante dentro do esboço de Ezequiel, que eu estava questionando, perguntando, falando ao Senhor, Senhor, no versículo 16, se você quiser me acompanhar. Não, é o versículo 4, do capítulo 34, versículo 4. Ele vai dizer, a fraca não fortalecestes, a doença não curastes, a quebrada não ligastes. Aí eu peguei esse negócio dessa quebrada, fui olhar no original. E mais adiante ele vai dizer também, Ezequiel, Daniel também vai falar a mesma coisa, que o pastor, ele quebra as patas das ovelhas. Como é que é isso? Só em uma condição que ele faz isso. Por isso que o texto diz que ele é o mesmo que liga. Ou seja, ele usa de uma técnica, o pastor usa de uma técnica para conter uma ovelha rebelde, dando uma torção nas patinhas dela. Aí quando ela já está encaixada, quando ela está disciplinada, que ela já está tendo o senso de viver coletivamente e em obediência ao pastor, ele aí religa. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Ou seja, se for necessário, Jesus vai sempre trazer uma disciplina para quebrar um pouquinho a nossa perninha. Para dizer, você não está obedecendo. E em que estado ele faz isso? Quando a ovelha já foi disciplinada com a vara, com o cajado. Ela continua rebelde. Então ele faz o quê? Quebra a patinha. É por isso que eu só ando manco. Porque ele está sempre quebrando a minha patinha. Mas o mais importante de ele quebrar a minha patinha é porque ele sempre liga. Ele restaura. Ovelha que é ovelha é sempre restaurada. Ovelha que é ovelha sempre é transformada. Ovelha que é ovelha desde quando nasceu até a vinda de Jesus está sempre em novidade e transformação de vida. Não é isso que a gente está vendo. Então eu diria que a disciplina de quebrar a patinha é uma disciplina moral. É uma disciplina espiritual. O pastor já se cansou tanto, o rebanho é muito grande. Ele não pode ficar perdendo tempo todo indo atrás de ovelha rebelde. Ele dá uma varada. Ela volta, depois volta de novo para ir para fora do aprisco, vulnerável. Ele aí dá outra varada. Ele não cansa de dar uma varada. Tentando, mas chega um tempo que ele diz, essa ovelha está muito rebelde. Aí dá uma torçãozinha, ela não consegue andar direitinho. E uma segunda coisa que acontece em relação a isso, ele não apenas dá essa torção para trazer disciplina, mas ele também leva aqui, a ovelha com a patinha quebrada. Ele leva aqui no ombro.
para ela aprender que ela precisa depender dele. Ela está rebelde, ele quebra, bota no ombro. Ela fala, está ali. Como se ele estivesse dizendo, olha, a partir de agora, ovelha, me obedeça. Eu não conheço ninguém que o Senhor aplique a disciplina do qual ele não cuide. A gente aqui não entende isso. A gente fica, por que eu estou passando por essa prova? Por que essa enfermidade? Será que não é uma patinha? Olhe, e se sente privilegiado. Se sinta honrado, porque se ele está fazendo isso, é porque você é ovelha. Porque Jesus só cuida de ovelhas. Ele deixa os bodes no meio do rebanho. Mas o seu foco são as ovelhas. Quem você é no rebanho? Quem é que você é no rebanho? As ovelhas, elas dependem totalmente do pastor. E aí vai a clássica teologia pastoral. O pastor da direção, o pastor da proteção, o pastor da segurança, o pastor da provisão, o pastor da disciplina e o pastor da vida. Esse é Jesus, o bom pastor. Quem somos nós, loucos, se estivéssemos nos semelhando a Ele? Quem somos nós, subpastores, que o mundo teológico classifica como subpastores, mas eu classifico como mais sub do sub do sub do sub. Embora que tenha alguém aí que acha que é auxiliar de Deus. Quem somos nós para encarnar tão perfeito ofício? E quem é o louco de achar que vai entrar em um ministério tão difícil como esse, porque vai ter o cargo de ser pastor? Louco. Louco. E tem muitos loucos por aí. É por isso que ele questionou várias vezes a Pedro. Ele tentou trazer uma equidade. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você nunca vai ser um pastor como eu, mas eu quero apenas o mínimo de você, que você ame as minhas ovelhas. Nunca nenhum pastor humano será igual a Jesus. Não busque em nenhum pastor humano todas as atribuições de Jesus, porque não terão. Também são ovelhas. E no longo dos meus anos ensinando, eu sempre chamei atenção para aqueles que se sentiam capazes e suficientes para serem pastores. Eu sempre botei meu pé atrás e disse: você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe a que referência você tem que seguir. Nós somos convidados a imitar o perfeito, o supremo, o sumo pastor, o bom pastor. E nenhum de nós, por mais que possamos avaliar nós mesmos e achar que somos bons, nunca seremos iguais. Uma coisa que me chama a atenção para as ovelhas é que as ovelhas também são tão vulneráveis que os agentes externos, que aqui eu quero me referir especificamente para as moscas, que começam a fazer ninho na cabeça das ovelhas, e ali começa a deixar suas ovas, e aquilo vai apodrecer. É por isso que o Salmo, no versículo 24, diz que unge a minha cabeça com óleo. Está vendo lá o que o Salmo está dizendo? Unge a cabeça com óleo, porque o óleo vai impedir dessas pragas na cabeça das ovelhas. Nada na Bíblia é por acaso, tudo tem um sentido. Há uma pequena mosca que consegue destruir uma ovelha. Põe ali os ovos e vai apodrecendo, vai penetrando, vai para toda a corrente sanguínea do animal, começa a desfinhar e morrer. O pastor, ele unge com óleo para impedir. Elas são tão vulneráveis
que uma mosca consegue destruir uma ovelha. Por que será que Jesus... E olha que tem gente que não gosta de ser tratado dessa forma. Tem gente, eu já ouvi pessoas dizer, não me chame de ovelha porque ovelha é burra. Se você não quer ser chamado de ovelha, você vai ser chamado de quê? De bode. De bode. De vaca. De boi. Mas a ovelha tem todas essas características para deixar de forma muito clara que por si só nenhuma ovelha vive nem sobrevive fora do cuidado do pastor. Eu não estou me referindo a mim não olhe para mim não, que eu não sou capaz. Olhe para Jesus. Nós estamos sendo afetados por tantas moscas que botam o ninho na nossa cabeça e vai penetrando no nosso coração, vai adentrando. Nós já estamos sendo apodrecidos por dentro por uma simples mosca, quando temos a presença maravilhosa do óleo da unção do Espírito, que pode muito bem permear, nos cobrir, nos consagrar, mas nós estamos cheios de mosquinhas e ovinhos que estão infiltrando dentro das nossas vidas. A principal característica da ovelha é conversão. E conversão nada mais é do que evidenciar. E é essa conexão que Paulo vai fazer junto com Tiago. Quando um fala de fé, o outro fala de obras. Não tem nada incompatível. Pelo contrário, se complementam. Paulo vai dizer, você se sente ovelha, você se acha que é ovelha, ótimo. Aí Tiago vai dizer, mostre que você é ovelha. Mostre que você é ovelha. Ah, eu sou ovelha e das boas. Mostre que você é ovelha. Mostre. A conversão é evidência de transformação. Conversão significa frutificar no reino de Deus. Conversão significa viver em novidade de vida. Você está batendo no peito dizendo que você é ovelha? Viva, fale, pense, haja como ovelha. Porque se você não está sendo assim, você é um bode. Ovelha que é ovelha tem de forma nítida e clara, profunda demonstração de amor e dependência a Jesus. Lembre o tempo todo que você não é nada, se não for a graça abundante de Jesus. Eu não sou nada. Isso é claro, clareza profunda de reconhecer que como ovelha eu sou débil. Eu não tenho capacidade nem de viver a minha própria vida. É uma simples mosca que consegue me destruir. Eu sou alguma coisa porque o pastor cuida de mim, porque eu dependo dele, porque eu busco a sua presença, porque ele é o Senhor da minha vida. Não existe nada, ovelha, em você que seja significativo, que precisa ser honrado, precisa ser reconhecido. Você é uma débil ovelha que depende do pastor. Se é que você é ovelha. Ovelha é um elemento aquebrantado, humilde, dependente. A ovelha é tão dependente que ela não consegue viver sem um pastor. Que Paulo vai dizer cabeça e corpo. Você arrancou a cabeça? O corpo vai virar o quê? Nada. Ovelha precisa do pastor. Vamos pensar? Para caminhar, ela precisa do pastor, porque é ele que vai guiar. Vamos trazer à memória o Salmo 23? Para comer, ela não tem conhecimento, ela não tem percepção, ela não tem um faro como o cachorro tem, ela não sabe distinguir entre uma grama verde e uma grama queimada. E se ela come uma grama queimada, ela vai ter dificuldade também,
nessa parte do esôfago da ovelha, porque a grama queimada começa a machucar e ela começa a se sufocar e ela morre. A ovelha é totalmente dependente de Jesus. E uma das coisas que eu gosto mais das ovelhas, que eu acho que a gente precisa sair daqui com isso na nossa cabeça: ovelha gosta de estar no rebanho. Ovelha gosta de estar no rebanho. Você está vendo a ovelha aí perto de você? Faz questão de andar no rebanho. No rebanho ela é mais forte. No rebanho ela está aquecida. No rebanho ela se ajuda. Ela consegue ter força até mesmo contra os lobos. Caso o pastor venha descansar, venha dormir, que não acontece com ele, o nosso pastor supremo, ovelha gosta de estar no meio das outras ovelhas. E uma se comunica com a outra. Ovelha não tem competição. Quem é que está com a lã mais bonita, quem está com a lã mais feia? Ovelha não quer saber nada disso, a ovelha quer estar pertinho uma da outra. Essa é uma das principais características. Porque elas juntinhas uma com as outras, elas dependem mais do pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Ele é o único. Ele é o único que pode separar, porque ele conhece. Por isso que ele é o sumo pastor. Por isso que ele é o bom pastor. Por isso que ele é o perfeito pastor. É por isso que ele dá a vida pelas suas ovelhas. A quebrada eu ligarei, a enferma eu fortalecerei, mas a gorda ele destrói. Ovelha gorda só dá trabalho, prejudica o rebanho, atrapalha na condução do rebanho, não tem mobilidade, ela se acha mais bonita, não tem espaço para o rebanho de ovelhas ter exaltação, glória, reconhecimento. Ovelha, todas são iguais. São dependentes do pastor. Vocês lembram daquela palavra da filha de Jairo, que em nossas versões chama de Tabita, ou menina, do aramaico, mas no original grego, ela vai chamar uma outra versão, que é a palavra Talita Cumi. Essa palavra transliterada para o hebraico, e aqui está se referindo especificamente à filha de Jairo, se eu não me engano é no capítulo 5 de Marcos. Ele, quando chama aquela menina, ele consegue olhar para aquela menina doente, aquela menina que precisava da cura, da sua palavra curativa e curadora. Olha para aquela menina, ele chama aquela menina de cordeirinha. Talita Tami, ele vai dizer: Talita, menina, cordeirinha, vem. Irmãos, nós, como ovelhas, podemos estar enfermos, mas Jesus cura. Ele cura. Mas o que nós não podemos deixar de ser é a ovelha. Eu quero ser uma ovelha manca, doente, mas eu não quero deixar de ser ovelha. Porque eu vou ficar bom. Eu vou ser curado, vou ser tratado. Naquele grande dia eu vou ser separado para os bem-aventurados do Pai. Quem você é? Quem você é nesse rebanho? Quem você é nesse rebanho? Eu não sei. Eu quero ser ovelha.
E se todos esses atributos e tantos outros que nós não descrevemos aqui têm a ver com ovelha, eu quero ser ovelha. Quem realmente você é? Quem realmente você é? A gente vai sair daqui com esse questionamento. Quem você é no rebanho? A sua natureza e o seu caráter descreve quem você é. E quem você é? Eu também não posso te responder. Mas Jesus sabe quem você é. E se você se encaixou com algumas dessas características que são peculiares a bode, eu quero te dizer que há no poder do Espírito Santo a capacidade de transformar. Em determinado tempo o Senhor disse para o meu coração que eu precisava fazer apelo para crente. Eu até falei isso com Patrícia, eu digo, como é que eu vou fazer apelo para crente? Porque crente não significa que é ovelha. Ovelha é ovelha. Pode ser que nessa manhã alguns crentes se tornem ovelhas. O que eu quero dizer para você é que você não fique como bode. Porque na linguagem popular vai dizer que os bodes vão se acabar. Agora, se você também é ovelha, ou você quer ser ovelha, você tem que viver como ovelha. Tem que demonstrar que você é ovelha. Porque também a gente está cheio de lobo dizendo que é ovelha. Muitos bodes dizendo que é ovelha. Mas a demonstração é clara de quem elas são. Aí é um problema seu com Deus. Mas você não vai se tomar como inconsciente. Você não vai justificar dizendo que você não ouviu falar. De que naquele grande dia o Senhor vai julgar. Que o Senhor vai separar, como diz Mateus. Ele sabe distinguir. Não é jeitinho de bode parecido com ovelha que vai convencer a Jesus. Eles sabem quem somos. Eu quero dizer a você que nessa jornada que você está declarando como ovelha, Jesus vai te julgar. E vai estar tudo diante dele, às claras. O que vai acontecer agora com a sua vida é um problema seu com Deus. Quem você é no rebanho? Senhor, não está essa porção da tua palavra ali para enfeitar. A tua palavra não está ali para compor um esboço literário. A tua palavra está aqui, que já foi lida, porque o Senhor está nos chamando atenção para o nosso caráter e nossa natureza. Senhor, nós podemos nos camuflar. Nós podemos, inclusive, de uma forma ou de outra, até nos enganar, dizendo que somos algo que não somos. A Bíblia nos diz, a tua palavra nos diz que se conhece a árvore pelos frutos. Se conhece ovelhas pelo modo de vida que elas vivem. E não queremos, Senhor Deus, nos colocar nessa manhã como lugar que só compete ao Senhor de ser o juiz. Pelo contrário, Senhor, nos colocamos todos nós na condição de sermos avaliados pelo Senhor nessa manhã e nos posicionarmos diante de um tempo de juízo que tem vindo sobre todos.
E que a tua palavra diz que quando vier o Filho do Homem, ele se assentará no trono e julgará todas as nações. E ele mesmo, Senhor, irá separar entre ovelhas e bodes. Senhor, o Senhor conhece nossos corações, o Senhor sabe quem somos. Nos ajuda, Pastor Supremo, a ser boas ovelhas. Não queremos andar sempre com as nossas patinhas quebradas por rebeldia. Não queremos nos sentir isolados, nem distantes, achando que somos autossuficientes de viver essa jornada. Nos traz a consciência do que é ser rebanho, que certamente tem ovelhas diferentes, algumas mais magras, precisando de nutrição, de um cuidado maior, outras ovelhas com a tendência mais a ser desgarradas, mas sempre submissas à vara e ao cajado do pastor. Outras ovelhas que estão sofrendo de muitas pragas nas suas cabeças e que precisam nessa manhã sair daqui ungidas com o óleo do teu Espírito. Mas queremos permanecer como ovelhas. Não importa o nosso estado, nós queremos ser encontrados como ovelhas. Eu quero crer que diante dos teus olhos, que nos faz transparente diante de ti, que nos faz completamente desnudos, queremos que diante dos teus olhos sejamos encontrados nesse rebanho, somente boas e humildes ovelhas. Sei que pela tua palavra, Senhor, a realidade é que mesmo no meio do rebanho sempre haverá bodes. Mas nos ajuda a sermos ovelhas que se afastam desses, que não se relacionam, e que pela tua graça e pela tua misericórdia sejam essas vidas alcançadas pelo teu perdão e pelo novo nascimento. Porque no mundo biológico as espécies não se misturam, não se evoluem. Bode sempre será bode, ovelha sempre será ovelha, mas no mundo espiritual o Senhor é Deus de recriar e pode tornar um bode ovelha. Como assim o Senhor nos fez? Estávamos todos mortos nos nossos pecados e delitos, éramos bodes rebeldes, mas a tua graça nos alcançou, o teu sacrifício nos alcançou. O Senhor nos trocou esse estado de bode e nos trouxe para o estado de ovelha. Faz isso, Senhor, com aqueles que o Senhor conhece, que necessitam nascer de novo. E o Senhor que cabe e compete o conhecer cada um de nós. Senhor, que o poder do teu Espírito nos leve a viver de tal forma uma mudança de vida, uma transformação crescente de vida cristã, um aperfeiçoamento da fé e uma necessidade vital de ser dependentes do Senhor continuamente. Senhor, de tal forma que a nossa necessidade seja tão somente ser cuidado, guiado, assistido, alimentado pelo Senhor. Que sejamos ovelhas que busquem, que dependam, que descansem no cuidado do Senhor. Essa manhã o Senhor nos lembra desse estado que nós estávamos e o estado que o Senhor nos trouxe.
éramos por natureza do império das trevas, mas o Senhor nos alcançou pela luz. Que possamos viver como ovelhas fiéis e abençoadas. Que tudo que envolve as nossas vidas seja uma demonstração clara de que somos ovelhas e somos do rebanho do Senhor. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero